Dando sequência aqui ao estudo sobre força de atrito, já que estamos analisando o atrito estático. Em relação ao atrito estático, foi feito aqui esse primeiro exemplo, onde você determinou qual é a força F para que o corpo permaneça em repouso. Assim, essa força F tem um intervalo de 0 a 20, na questão número 1. Já na questão 2, vamos lá que o enunciado, dando sequência a esse estudo. Um corpo de massa M, 20 kg, está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é de 0,3 ou 0,30, tanto faz. E o coeficiente de atrito dinâmico, em relação ao corpo e à superfície, é de 0,20 ou 0,2. A aceleração da gravidade, que é G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aplica-se ao corpo uma força horizontal F. Verifique se o mesmo entra ou não em movimento. Nos casos, aí vamos analisar se ele entra ou não em movimento. Porque para ele entrar em movimento ou não, vamos ter que verificar essa força de atrito máxima, que foi feita em relação à questão aqui anterior. Porque nesse intervalo de 0 a essa força de atrito máxima, ele não entra em movimento, ele permanece em repouso. Porque para entrar em movimento tem que superar esse valor aqui que temos que calcular. Aí vamos ter que calcular esse força de atrito máxima aqui. Assim, vamos para isso verificar. Depois calcule em cada caso a intensidade da força de atrito. Assim eu vou analisar se ele vai entrar em movimento e depois eu calcular a intensidade da força de atrito em cada caso. Vamos começar verificando logo essa força de atrito máxima. Assim, a força de atrito máxima, que é verificada, ela é igual a quem? Ao coeficiente de atrito estático, que ele deu aqui, o Ezinho, coeficiente de atrito estático, é 0,30 vezes, que é um produto, a sua normal, sendo que a normal é igual a quê? A M vezes G. Assim, quem é a normal? M vezes G. Quem é esse M? Foi dado na questão 20. Assim eu posso dar 20 vezes o valor de G. Que é o valor de G? 10. Observe que esse produto que eu estou fazendo aqui equivale a normal, ao valor de N. Aqui é o valor de N, e esse aqui é o valor do coeficiente estático. Eu estou multiplicando um com o outro. Quem é o coeficiente estático? 0,30. Quem é a normal, que eu poderia calcular separada, como na questão número 1? A normal é igual ao peso, que é igual a M vezes G. Mas eu posso aplicar diretamente aqui. Quem é o coeficiente? 0,30. Quem é a normal? 20 vezes G. Quem é G? 10. Aí multiplicando aqui os três valores entre si, a força de atrito máxima corresponde, aí eu multiplico 10, fica 0,30, 10 vezes 20 vai dar 200. Assim, a força de atrito máxima será igual a 0,30 vezes 200. Voltando duas casas decimais aqui, seria ficar com 30. Vezes 2, 60. Aí você multiplica 0,30 vezes 200 de forma normal, você vai achar esse resultado final, que corresponde a 60 newton. O que significa isso? Que no intervalo de 0 até 60, ele permanece em repouso. Assim, no item A, quando a força F é de 40, ele vai estar o quê? Em repouso, porque ele não ultrapassou o intervalo de 0 à força de atrito máxima, que nesse caso aqui foi 60. No outro foi 20, mas nesse aqui foi 60. Assim, de 40 e 60 aqui não estarão o quê? Em movimento, estará em repouso. Assim, na letra A, a resposta da letra A significa dizer que nesse valor, quando a força F corresponde a 40 newton, ele vai estar em repouso, porque o 60 é o máximo. Assim, ele quer saber se ele está em movimento ou em repouso. Assim, quer dizer que ele não vai estar em movimento, ele vai estar em repouso. Ele não está em movimento. Não. Agora, como disse que não está em movimento, ele quer a intensidade dessa força F.
Assim, vamos verificar essa intensidade. Para isso, eu vou ter que utilizar a segunda lei de Isaac Newton, onde ele diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como ele vai estar em repouso, isso aqui corresponde a zero, porque não tem aceleração. Assim, eu tenho que a força é F menos a força de atrito, isso aqui vai ser nulo, é igual a zero. Se é igual a zero, o que é que eu vou ter aqui na questão? Que a força de atrito, F, essa força de atrito, vai ser igual à força F. Assim, de quanto é a força F? Né, de 40 newton, assim, a força de atrito é igual à força F. Porque está menos, passa mais. Assim, força de atrito é igual a F. Vai ser igual a 40 newton. O resultado é o mesmo. Com base nisso, agora a letra B vai ficar bem tranquilo. B, como é que eu vou resolver? Eu tenho a força de 60, mas 60 ele permanece ainda em repouso, porque o corpo está em repouso no intervalo de 0, a força de atrito máxima, e a força de atrito máxima é 60. Assim, 60, quer saber se ele vai estar em movimento? Assim, não, ele não vai estar em movimento, né? Ele está em repouso. Sabe se ele está em movimento? A resposta, não, ele não está em movimento. Mas eu posso dizer que ele está o quê? Na eminência de movimento. Ele está na eminência de movimento. Por que na eminência de movimento? Porque aqui você tem a força de atrito máximo 60 e a força F que está sendo aplicada nele para poder arrastar esse corpo é de 60. Assim, a força de atrito, que ele pediu para calcular, nesse caso aqui vai ser igual à força F, porque também ele vai estar em repouso ainda, ele está na eminência do movimento, que vai ser igual a 60 newton. Assim, na letra A, vai estar em movimento? Não. Quem é a força de atrito? Força de atrito é igual à força F, que é igual a quanto? Letra A, 40 newton. Na letra B, ele vai estar em movimento? Não. Ele está na eminência de movimento. Por que na eminência? Porque o atrito máximo é 60. E a força F foi aplicada de 60. Assim, a força de atrito vai ser igual à força F, porque ele permanece em repouso. É aplicar a mesma regra da letra A, que é igual a 60 newton. E agora, para fechar aqui, as informações que você tem na letra C, 80. Observe que 80 passa da força de atrito máximo. Assim, na letra C, quer saber se ele vai estar em movimento. Vai estar em movimento? Sim, ele vai estar em movimento. Agora, como ele está em movimento, ele quer que você determine aqui a força de atrito. Aí a força de atrito, você não vai determinar da letra A e da letra B. Você vai utilizar essa equação aqui, onde tem a fórmula que é a força de atrito ao corpo em movimento. Quando o corpo está em movimento, diz que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito dinâmico multiplicado pela sua normal, que é M. Assim é que eu vou aplicar a regra que a força de atrito é igual ao coeficiente vezes a sua normal. Assim, a força de atrito será agora. Quem é o coeficiente de atrito dinâmico? Tomar cuidado para não confundir com outro. Quando é em movimento é 0,20 ou 0,2. Quem é a normal? A normal foi como eu falei no item aqui anterior, que a normal é quem? É M vezes G. Assim, quem é M? Quem é o valor aqui de M? O valor de M é 20. Quem é o valor de G, que é a aceleração da gravidade? 10. Multiplicando tudo isso, a força de atrito vai ser igual a 0,20 vezes a esse valor, multiplicar 10 vezes esse valor, 10 vezes 20, 200. Resultado final, quem é a força de atrito? Vai ser 0,20 vezes 200, que o resultado final corresponde a 40 newton. Assim, quem é a força de atrito na letra C? 40 newton. No item B, quem é a força de atrito? A força de atrito foi igual à força F. Por que igual à força F? Porque está em repouso, que é igual a 60 newton. Na letra B, está em movimento ou em repouso? Está em movimento? Não. Ele está em repouso. E se está em repouso, a força F de atrito, a
força F de atrito aqui vai ser igual, a força F é igual à força de atrito, que é igual a 40 newton. Assim está aqui a resposta do item A, a resposta do item B e do item C. Agora é muito importante que você reveja direitinho os conceitos anteriormente nos outros vídeos, né, que é muito importante dominar o conceito e, além do conceito, aprender essas relações matemáticas, tanto presente nas outras videoaulas como nessa. Quem é a força de atrito máxima? Quem é a normal? O que é o peso? Quando é que o corpo está em repouso? Obedece a esse intervalo. Corpo em movimento, como é que eu acho a força de atrito dinâmico? Assim, aprendendo os conceitos e as equações, e além disso, prestar atenção nas unidades de medida de cada grandeza, dá para você ter um bom desempenho nesse conteúdo.